Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma vez um jornalista perguntou ao Papa João Paulo II quando ele conseguia arranjar algum tempo livre. E o Papa respondeu dizendo: olha, todo o meu tempo é livre, falou assim. E que é uma resposta bem interessante, né? Todo o meu tempo é livre. Mas talvez contraste um pouco com a nossa experiência do tempo e da vida. Talvez a gente não sinta isso, que o nosso tempo é livre. Talvez a gente se sinta um pouco algo de angústia, de falta de liberdade, pelas mil obrigações que a gente tem que enfrentar, pelas mil atividades, e aqui fazer frente a isso e aquilo outro. Recentemente tenho ouvido as pessoas falarem a vingança noturna. É um conceito, né, que a pessoa passa o dia para lá e para cá e mil coisas e chega um pouco se sentindo escrava daquilo tudo, das obrigações. Então, agora à noite já cumpri meus deveres, agora é o meu momento. Então a pessoa fica ali e gasta um tempo que não tem, aí dorme tarde, aí acorda morrendo de sono, a coisa só piora, né? Mas é uma espécie de um grito de alforria aqui, de liberdade. Agora ninguém manda em mim, esse tempo é meu, né? Um pouco assim, no fundo fruto desse sentir-se um pouco escravo, né, das circunstâncias. Será que não dá para a gente mudar isso? Será que eu não poderia ter essa mesma sensação do Papa de liberdade? Ele tinha pouca coisa para fazer. Acho que não, né? Acho que não faltavam compromissos ao Papa. Talvez a gente esteja esperando uma espécie de solução externa, vou ganhar na loteria, sei lá, né? Vou passar no concurso dos sonhos, aí sim, aí minha vida vai se resolver. E talvez a solução, mais do que algo externo, né? Um herói que tem que vir me salvar, é algo mais interno, é uma atitude, uma mudança de atitude da minha parte. Meu pai gosta de cantar uma música alemã que ele me explicava que os prisioneiros alemães cantavam na Segunda Guerra, que diz: os pensamentos são livres. Então, estou preso aqui, mas a minha cabeça é livre. Eu posso pensar o que eu quiser e você não... É uma liberdade interior. Mas essa liberdade do Papa, eu acho que mais que na cabeça, está no coração. A solução para esse problema está mais no coração do que nos pensamentos. A famosa aquela frase do Dante: perduto é il tempo che in amare non si spende. O tempo que não se gasta em amar é perdido. Talvez aquele jornalista, quando ele fez a pergunta, quando é que você tem o tempo livre, ou seja, um tempo para você fazer o que você gosta, né? Poder não ter que prestar conta. Talvez fosse essa ideia de que o tempo livre é aquele que eu não tenho que estar preocupado com os outros. Mas não era assim que o Papa enxergava o seu tempo, né, com a liberdade. Não era assim que ele experimentava a vida. Essa liberdade vinha precisamente da superação do egoísmo, de querer fazer da minha vida uma entrega aos demais, portanto estar com as pessoas e agora atender, e agora essa confissão, e agora essa missa. Não é para mim algo que me oprime, pelo contrário, é uma alegria, porque o amor faz com que aquilo tenha sentido, né? Então, Papa, a liberdade passa na dúvida pela superação do egoísmo e querer entregar minha vida por amor. Agora, ao mesmo tempo, ele não tinha essa visão egoísta do tempo para mim. Agora, também o Papa não tinha uma visão assim de que o tempo não era dele, mas sim das suas obrigações, da minha agenda, da minha secretária, né? Então, do secretário de Estado. Então, ele que define a minha agenda, a minha obrigação, o meu posto, tenho que seguir aquilo ali, então... Não, o Papa se sentia dono da sua vida, do seu tempo. E nós também temos que sentir-nos assim, donos do nosso tempo. E parece que essa é a ideia que eu queria explorar mais, né? A ideia madre dessa meditação, isso. A liberdade, primeiro eu tenho que possuir para depois entregar.
se eu me sinto obrigado a entregar, eu não possuo, aquilo não é um ato livre. Então, primeiro eu tenho que possuir a minha vida, o meu tempo, e aí sim, entregá-lo, aí transformá-lo numa entrega de amor. Então, como é que a gente pode fazer isso? 3 pontos. Primeiro, esse tomar posse, vamos falar, né, do meu tempo, da minha vida. Depois, a entrega daquilo, para quem que eu estou entregando o meu tempo. E por último, assim, o fruto que virá daí. E cada um desses pontos, uma ideia-chave que poderia nos abrir um pouco essa porta desse sentido de liberdade na vida, né? Então tá, como é que eu tomo posse do meu tempo? Então, primeiro ponto, que para já é uma ideia meio engraçada, né? Tomar posse do meu tempo, se é meu, já é meu, não tem que tomar posse. Mas estamos falando um pouco dessa sensação psicológica, digamos assim, né? E que de fato é uma coisa real. A gente vê pessoas que estão tranquilas e outras que não, se sentem como escravas mesmo, né? Como é que eu tomo posse do meu tempo? A primeira chave para isso, dá para resumir naquela ideia que é: disciplina é liberdade. E isso pode ser tanto uma citação de uma música do Renato Russo, quanto um livro do Jocko Willink, que é um ex-militar americano, ou seja, duas pessoas bastante opostas, né? Renato Russo nas suas músicas e um militar americano, e os dois coincidem com essa mesma expressão: disciplina é liberdade. Então deve ser verdade, é verdade mesmo. É porque é assim mesmo, né? E é importante a gente se dar conta disso, porque poderia parecer o contrário, né? Poderia parecer que a liberdade vem da falta de disciplina. Não tem horário, férias, ufa, beleza, né? Agora sim eu sou livre. Tinha um rapaz que falava comigo, muito intelectual, e ele dizia: Padre Pedro, finalmente está chegando as férias, finalmente eu vou poder estudar um pouco. Ele falava assim, porque tinha que ler aqueles livros lá inúteis para a universidade que ele fazia, e ele gostava muito de ler livros bons, mas não aquelas porcarias lá. Então ele lia mesmo nas férias, aí sim que ele lia e aproveitava, né? Achava engraçado, bem diferente, né, essa maneira de entender as férias. Mas disciplina é liberdade, ou seja, a liberdade exige um certo esforço, é algo que se compra, é algo que exige uma conquistar a liberdade, né? E por que a gente pode parecer o contrário? Porque, assim, essa falta de disciplina, no fundo, é uma certa escravidão e há um certo conforto na escravidão. Não ter que pensar, não ter responsabilidade. Outros, eu não tenho que definir porque eu não tenho liberdade mesmo, então a culpa não é minha, um pouco assim, né? É interessante que os israelitas, atravessando o deserto, rumo à terra prometida, várias vezes tinham a tentação de voltar para o Egito, que era a escravidão. Você era escravo lá, o que você vai fazer lá, né? Matavam os teus filhos. Mas lá já tinha comida pronta, tinha lá, não tinha que pensar, né? Não tinha que correr riscos com a liberdade, né? A escravidão tem um certo encanto, um certo conforto, mas sempre com um conforto desconfortável. A gente não foi feito para isso, né? Para desistir da conquista da liberdade. Não vai nos dar paz realmente, né? A paz está numa vida entregue. E a vida vem, as pessoas conseguem entregar o que elas possuem, e elas possuem quando tem ordem, quando tem disciplina. São José Maria, ele dizia: me interessam as pessoas que não têm tempo, porque são essas que conseguem achar tempo. Se você pega alguém que não faz nada, isso não é uma boa pessoa para você pedir: já que você não faz nada mesmo, então me ajuda aqui, né, nesse projeto social, me ajuda. Talvez não seja a pessoa muito confiável, né? É muito mais aquela que está uma correria, porque é uma pessoa que trabalha, então sabe achar tempo, tem responsabilidade. Né? É verdade que o dia tem 24 horas para todo mundo, a semana tem 7 dias para todo mundo, mas eu posso usar isso daí de maneiras muito diferentes. Eu posso alinhar as minhas ações de modo que aquilo se somem, né? Aquilo converja para um resultado maior, né? Voltando de uma viagem essa semana, a gente entrou lá, peguei uma carona da casa de retiros onde eu estava, e éramos 5 num carro meio pequeno, e o dono do carro estava voltando de um acampamento, né, com barraca, com sleeping. Então, enfim, foi toda necessária uma engenharia ali para caber, né, as malas, e coube. A gente veio meio apertadinho, mas muito animado, fim de retiro, todo mundo falando pelos cotovelos, assim, então foi bem divertido assim, aquela viagem de volta. Mas é interessante, né? A engenharia ali, você racionalizar, não, primeiro vai essa mala, depois aquela outra, isso aqui dá para aproveitar esse espacinho. Multiplica o espaço de alguma maneira, né? E a ordem e a disciplina multiplica o tempo, né? Também, nesse mesmo retiro, uma pessoa me dizia: padre, já uso o método GTD já há 5 anos, já está bem
azeitado, então aquilo me ajuda a ser mais produtivo. Ele mesmo foi quem me apresentou esse método, eu comecei a usar também, de fato me ajuda. Faz poucos dias uma moça me falava, não, padre, eu estou usando o bloco de horas que o padre Marcelo me apresentou e me ajuda, né? São vários métodos assim de produtividade que são bons mesmo, né? Ah, uso a agenda do Google, uso não sei o que, esse tipo de lembrete digital, né? Ótimo, né? De fato a gente experimenta isso. Como rende mais. Claro que essas coisas exigem um certo investimento. Exige parar, exige aprender, ler um livro, como é que é esse negócio, que aplicativo que usa. E às vezes a gente tem a sensação, mais uma desculpa, né? Dizer, não, eu não tenho tempo para planejar, eu tenho tanta coisa para fazer, como é que eu vou tirar um tempo só para ver, apresentar, aprender um método novo de ordem? Não faz sentido. E claramente é uma desculpa, porque o tempo que a gente investe na ordem se paga muito rapidamente, né? Se você organiza, se você alinha as coisas, aquilo depois vem muito fácil, né? E você foge da desculpa da correria, que é uma desculpa furada para a nossa preguiça. O Stephen Covey, ele fala disso, né? O mau administrador que fica entre o urgente e o inútil. Urgente de apagar incêndio, agora isso, agora aquilo, e aí finalmente acabou, tá, então o inútil, videozinho no YouTube, né? Ou no TikTok, ou Instagram, o cara fica ali, e aí começa a estourar incêndio outra vez, aí ele volta, né? E a sensação dele, não, é que eu preciso desse descanso. Com a correria que eu vivo, tanta coisa urgente que eu tenho que enfrentar, se eu não tiver um tempo assim para não pensar em nada, eu não sobrevivo. Onde é que está o erro aí? É justamente porque essa forma de descanso é furada, não descansa mesmo, para valer. E além disso, tanto é furada que ela é expansiva, assim, tem alguns tipos de descanso, ok, eu vou jogar futebol, ok, joguei, né, ótimo, cansei, tá bom, né. Agora, ficar vendo videozinho em rede social, é um negócio que pode ficar 2 horas, você vai, vou dormir, tô cansado, vou só dar uma olhadinha aqui, opa, passou 1h30, como assim, né? Aquilo preenche, ocupa o espaço que você der, sabe, é um monstro devorador, ele engole tudo e falta espaço ainda, ele está com fome, né? Então essa pessoa fica com uma sensação de que não, eu não podia fazer diferente, porque todo o espaço que eu tinha foi ocupado. Mas o problema é o que você colocou ali. Por isso o Stephen Covey, ele fala isso, não ficar entre o urgente e o inútil, foca no importante, que é o que permite que as coisas não se tornem urgentes, né? Porque você enfrenta elas antes delas virarem urgentes. O importante nos seus deveres, o importante que é a saúde, que é a tua espiritualidade, que é o relacionamento, coisas no longo prazo. Jogar com perspectiva. Nesse, então, já passamos para o segundo aspecto de tomar posse, de viver com mais liberdade. Viver com perspectiva. Sair do imediatismo do apagar incêndio, na mentalidade síndrome do bombeiro, né, que está lá, vai para lá, para cá. Não, eu escolho, eu sou dono do meu dia. Se isso aqui não está funcionando, então vou para outro lugar, faço outra coisa, não vou fazer isso, vou abrir mão disso, né? Pensar nas coisas com perspectiva. Escutava uma entrevista essa semana e escreveu um livro sobre isso, né, o entrevistado lá, sobre aproveitamento do tempo, e ele falava, olha, uma coisa boa que eu faço de vez em quando eu estou na dúvida sobre o que fazer, é perguntar a mim mesmo, uma versão de mim mesmo, quando eu tiver 100 anos, estiver já de cama, sem conseguir me mover, eu olho para mim, imagino lá na cama e pergunto, olha, cara, que se você estivesse aqui no meu lugar, o que você faria, né? Você ia jogar bola com o teu filho ou você iria trabalhar, né? Você iria ler esse livro aqui ou você iria... E sempre me dá respostas sábias, ele diz, o meu eu de daqui a, né, quando eu tiver 100 anos. Por quê? Porque me ajuda, ele dizia, a ter essa perspectiva de olhar para as coisas que ficam, né, de olhar para os processos maiores na vida. Será que realmente vale? Daqui a 10 dias eu vou lembrar, que bom que aquele tempo eu gastei vendo ali aqueles videozinhos. Talvez não, né? Talvez não é algo que eu deveria focar agora. E assim eu consigo, de fato, investir naquilo que me dá mais, fazer as coisas com mais consciência, fazer escolhas mais conscienciosas de onde colocar as minhas energias, que jogo quero jogar. Talvez a esse conselho alguém objetasse, assim, ok, eu até entendo essa ideia, mas não sei se me ajuda muito, sabe? Porque se eu começo a pensar no futuro, nas perspectivas da minha vida, mais me desanima do que anima.
Até porque eu já tentei, mas deu errado, e eu olho não vejo muito futuro nas coisas. Então, para mim, o melhor é mesmo não pensar no futuro e me jogar aqui no presente como se não houvesse amanhã, porque eu não sei se vai existir, né? E é claro que é uma solução fuga, desesperada, e que aí entra a perspectiva sobrenatural, que é o que resolve esse problema. Que eu não tenho por que ter essa visão desesperada do meu futuro, né? Porque eu tenho fé. E assim eu posso aproveitar cada dia, cada momento num plano sobrenatural. Também uma ideia, uma conjunção de ideias que eu achei interessante, de um livro que falava, olha, no mundo existe sempre o princípio da ação e reação. Tudo que a gente faz provoca um resultado contrário. E na física é um pouco assim, né? Se empurra uma força, gera uma força contrária, né? Na força elétrica, etc., né? Então parece que você não sai do lugar fazendo força. Se eu me esforço, até lendo esse livro Nação Dopamina, a médica lá, ela fala isso, tem no nosso cérebro uma espécie de gangorra, mecanismo de compensação entre a dor e o prazer. Se você experimenta muito prazer, depois vai sentir muita dor. Talvez há uma epidemia de dor hoje porque há uma profusão de dopamina, de prazeres contínuos, né? Então também há um equilíbrio. Então parece que não serve para muito, né? Me esforçar para um lado nem para o outro, porque no fim vai se equilibrar. A gente poderia concluir assim. Mas aí esse livro ele fala, mas a gente tem que conjugar esse princípio da ação e reação com o princípio das múltiplas camadas na vida. Então, ok, se eu empurro a minha irmãzinha no balanço, o que ela vai e vai voltar, né? E vai bater em mim. Só que eu sou malandro, eu saio, né? Aí eu deixo o balanço passar, depois eu entro e empurro outra vez. Então, é isso que a gente tem que fazer. Você vai empurrar o pêndulo, mas aí você sobe o nível. Quando ele voltar, ele não te atinge, né? E assim você consegue aumentar aquilo ali, fazer uma roda girar, porque só embaixo ela está tocando o chão, está empurrando para o lado, e em cima que ela empurraria para o outro lado, ela está tocando o ar. Então você joga com isso. Ficou um pouco confuso, né? Não? Mas dando um exemplo, pega Santa Teresinha, um exemplo que eu acho legal da vida dela. Ela era meio assim fresquinha, né? Um pouquinho delicada, né? E ela foi lá no convento lá em Lisieux. A outras irmãs eram um pouco mais assim, de extração mais camponesa, gente um pouco mais, um trato um pouco mais rude. Então aquilo chocava um pouco. E ela se adaptava, ela oferecia aquilo para Deus, o que custava. Um caso concreto, elas estavam lavando ali a roupa e começou a irmã lá que fazia não sei o que, respingava nela aquela água suja, da roupa suja. E ela sentia um nojinho terrível com aquilo. Que água nojenta e tal. E ela teve aquela primeira reação, mas de cara ela reagiu sobrenaturalmente. Ela falou, bem, eu posso agora oferecer isso aqui para Deus. E ela transformou aquela coisa que, assim, humanamente, na sensação era ruim, numa coisa boa. Outro caso, ela, como tinha um pouco esses dotes artísticos, volta e meia a Madre Superiora pedia para ela, precisa fazer um arranjo de flores para a festa de Nossa Senhora. Então, quando dava um tempinho, ela ia lá para fazer um arranjo, pintar um quadro, escrever uma peça de teatro que eles iam fazer. Coisas que ela gostava de fazer, mas às vezes só tinha 15 minutos ali, cavados entre uma coisa e outra. Então ela entrava lá no quartinho das artes e ficava ali, mas volta e meia alguém interrompia. E claro que não era uma coisa muito agradável, porque ela estava numa atividade muito gostosa para ela, e vinha alguém te interromper no momento artístico, né? Você está criando ali. Então, já sabendo disso, quando ela entrava lá, ela fazia a seguinte oração, Senhor, olha, eu gostaria que alguém me interrompesse. Eu te peço que alguém me interrompa. Se for possível, que alguém venha me interromper. E aí começava lá a pintar o seu quadro. E assim, se alguém me interrompesse, ela dizia, poxa, que bom, Senhor, obrigado, você me ouviu, né? E atendia a pessoa com toda a caridade, ao invés de despachar lá, você está me chateando, né? Ela atendia. E se ninguém lhe interrompia, ela terminava e dizia, Senhor, obrigado, porque pude fazer tranquilo aqui o meu trabalho, sem interrupção, que foi uma coisa tão gostosa, né? Então, nos dois casos, ela servia para agradecer a Deus, só que em níveis diferentes, não sei se deu para pegar, né? Um no nível, assim, do meu conforto psicológico, que bom, pude trabalhar, feliz, né? Mas se não teve isso, o que eu faço? Porque fui interrompido, eu subo de nível, põe no nível sobrenatural, o que importa é o espiritual mais do que o psicológico. Então, interessante, jogando com os níveis você sempre ganha, um pouco essa ideia, né? E na nossa vida, às vezes os níveis estão um pouco alinhados, às vezes não. Outro dia, chegando em casa, no final do dia, né, de trabalho, chegando em casa meio cansado, achei interessante, estacionando o carro, saí, em frente tem um colégio, estava passando um pai com uma filhinha, e a filhinha ia cantando,
pipoca, pipoca, pipoca. Uma canção de uma palavra com 3 sílabas marcadas. E você vê que o pai ia comprar, tem um pipoqueiro ali do lado. E eu falei, poxa, como é bom viver num mundo em que ainda tem cenas como essa, assim, né? Eu falei, que bacana, né? O pai ali com a menininha feliz que vai comprar pipoca para ela, né? E o pai, tudo bem, teria até feliz também. Mas às vezes o pai daquela menina, sei lá, teve que dar uma vacina para ela, teve que pôr ela de castigo, né? Às vezes não estava alinhado a alegria da filha com a alegria dele, digamos assim, com o bem mais profundo da filha. Deus às vezes gosta, né? Te dá aqui essa coisa gostosa. E bom, porque de fato ele me ama, ele quer me ver feliz. Mas às vezes ele tem que me dar uma injeção, às vezes ele tem que, né, me tirar o brinquedo lá que é perigoso, né? A faca, o que for, né? E às vezes a coisa está um pouco desalinhadas. Mas se eu ponho no plano sobrenatural, sempre eu consigo tirar coisas boas das realidades da minha vida. É aquela frase de São Paulo famosa, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O amor a Deus me permite fazer com que mesmo uma doença ou saúde, passei num concurso, não passei, sucesso, fracasso, tudo serve para alimentar o meu amor a Deus. Tudo concorre para o meu bem espiritual, daqueles que amam a Deus. São José Maria resumia nessas 3 palavras, omnia in bonum, tudo para o bem. Tudo concorre para omnia in bonum. E a segunda chave para a gente entender, né? A primeira disciplina é a liberdade, depois omnia in bonum. No plano sobrenatural, se a gente tem a perspectiva de fé, a gente não está preso. Ah, se deu certo, deu errado, ganhei tempo, perdi tempo. Não, ainda que eu, sei lá, se eu estou numa fila de banco, não sei se vocês já estiveram numa fila de banco, mas eu já, né? Eu, uma época que a gente ia, né, no banco fisicamente e sacava dinheiro. Existe uma coisa chamada dinheiro, que são umas papéis coloridos assim. E então, eu me lembro do meu primeiro retiro, essa foi a minha grande luz, pensar, olha, o grande critério para aproveitar o tempo é a vontade de Deus, né? Então, se eu estou numa fila de banco aqui, ou se eu estou surfando no Havaí, o que importa é se a vontade de Deus é que eu esteja aqui. Então, olha, melhor dos mundos, né? Porque eu estou aproveitando a minha vida, estou fazendo a vontade de Deus para mim. Isso é o verdadeiro bem. Fazer a vontade dele para mim. E se eu faço isso, então, tudo concorre para o bem. São José Maria escreve em Forja, se fores fiel, poderás chamar-te vencedor. Na tua vida, mesmo que percas alguns combates, não conhecerás derrotas. Não existem fracassos, convence-te, se atuas com intenção reta e com ânsias de cumprir a vontade de Deus. Então, com êxito ou sem êxito, triunfarás sempre, porque terás feito o trabalho com amor. E essa é a terceira, então, ideia da nossa meditação. A consequência que vem dessa perspectiva dos planos, essa perspectiva sobrenatural, que é uma grande paz, um grande sentido de liberdade com relação aos resultados. Uma liberdade que vai unida a um interesse nos resultados. Daria para resumir nessa chave, estar no mundo sem ser do mundo. Já se diz que São José Maria, a mensagem dele já foi chamada de materialismo cristão, porque nos anima a estar no mundo, a ver a importância, o valor das coisas materiais. O materialismo ateu, o marxismo, queria devolver a importância, o valor das coisas do mundo. A religião tira o homem do mundo, só se preocupa com as realidades espirituais. O materialismo ateu, não, a matéria tem a sua importância. E São José Maria, a mensagem dele tem essa característica também, de ver a importância da matéria. Claro, não por si, mas como meio, como caminho para Deus. Mas é o meu caminho, é o meu lugar, é a minha moeda de troca. Para uma pessoa que tem vocação secular, de estar no meio do mundo, né, um leigo, ela não vai santificar fora desse mundo, fora do século. O século, ela tem que se santificar através das realidades temporais. Essa é a nossa vocação de um cristão no meio do mundo. Esse é o nosso lugar. Aqui a gente tem que estar metido no mundo, porque esse é o nosso lugar. Meditando esses dias os mistérios gloriosos, em concreto a ascensão do Senhor, me ficou na cabeça a mensagem dos anjos, quando o Senhor sobe aos céus. E os anjos perguntam, homens da Galileia, que fazeis aí parados, né, olhando para o céu? Ele vai vir, assim como ele foi, ele virá um dia. Então eles já saem e começam a trabalhar, começam, né, a fazer apostolado. Eles não têm que estar parados, não é isso que Jesus espera para eles. Eles têm que estar agindo, eles têm uma missão no mundo, por mais que o fim seja o céu. E nós também temos uma missão, temos que estar no mundo.
muito metidos nas nossas realidades, no meu trabalho, na minha família, nas minhas amizades, para ajudar as pessoas ao meu redor, né? Mas, ao mesmo tempo, sabendo que não somos do mundo, que não temos aqui morada permanente, como escreve a Epístola aos Hebreus. Se nos interessa esse mundo e as suas realidades, é porque sabemos que é através dessas realidades que a gente vai comprar aquilo que fica, a gente vai comprar a eternidade, né? Através do tempo, a eternidade. E isso é uma solução muito bonita, né? Porque me permite justamente ter interesse, me impede de cair num egoísmo indiferente, uma indiferença egoísta. Ah, não me importa, sabe? Se o mundo, se as pessoas têm fome, se as coisas vão melhor, vão pior, porque o que importa é outra vida mesmo, o que me interessa é o céu. Então não estou muito aí, sabe, para as realidades dessa terra. Um certo indiferença egoísta, assim, né? Não, me interessa sim, eu estou aqui na luta por essas coisas, né? E ponho paixão. São José Maria falava, amo o mundo apaixonadamente. Vivo com interesse essas coisas. Mas junto com essa paixão, eu vivo uma certa boa indiferença dos resultados. Porque, ok, que vou pôr paixão, vou lutar por resultados melhores, mas sabendo que isso aqui não é o definitivo mesmo, né? O que interessa é o que vem depois. O que fica é o espiritual. O que fica é o amor de Deus que eu coloquei naquilo que eu tinha que fazer. Então, assim, se eu vou fazer, por exemplo, uma prova de concurso, né? Brasília, estamos em Brasília, né? Os exemplos adaptados à nossa circunstância. Então, muito bem, eu vou colocar paixão ali, como dizia São José Maria, né? O amor que eu ponho nas coisas. Eu vou me empenhar, eu vou lá, vou estudar mesmo. A Beata Guadalupe, horas e horas lá estudando para concurso. Ótimo, e vou fazer aquilo. Agora, e se eu não passar na prova? Bem, se eu não passar, beleza. Se eu tiver dor de barriga, de azar nas questões que caiu, pode ser, eu não tenho domínio sobre isso. Mas olha, isso eu fiz por amor a Deus. E o que conta quando eu morrer não é o resultado, se eu tirei uma nota 2 pontos acima ou abaixo. Isso aí depende de muitos fatores meio randômicos, né? Mas o que não depende de fatores randômicos é o amor que eu pus me preparando para aquela prova. A garra que eu demonstrei, porque eu quero, né, sei lá, cumprir a minha missão no mundo, ajudar minha família, ajudar o meu país. E por isso eu nunca fracasso, né, essa é a ideia. Porque o que eu podia ganhar, o que realmente tinha valor ali, é o amor a Deus nos meus estudos, ou mesmo no fazer a prova. E isso está nas minhas mãos, não depende de fatores externos. Então esse é o terceiro ponto, que é você viver, né, nem nessa indiferença egoísta, nem numa angústia desesperada. Que eu estou dependendo, que se o chefe me manda embora e se der problema e vai que acontecer não sei o quê. Olha, tudo bem, tanto faz, né? Digo, não tanto faz, eu estou interessado em que as coisas funcionem. Mas, em última análise, o que importa é o céu, entendeu? O que importa é Deus. Então, existe também uma boa indiferença, que pode ser fonte de paz, né? A paz vai junto com a paixão, não é nem a paz de não estou nem aí, então não me importa nada. Não, eu estou aí, mas ao mesmo tempo, sem perder o sentido sobrenatural. E por isso, sem ficar angustiado diante dos altos e baixos da vida, com esse sentido de liberdade, eu vou tocando as coisas, né? Essa liberdade que tinha o Papa João Paulo II. É assim que vale a pena viver, com paixão e desprendimento, com interesse e liberdade. É assim que o Senhor quer que nós vivamos. É assim como viveu também Nossa Senhora. Amanhã é festa da exaltação da Santa Cruz. Depois de amanhã, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Piedade, cai no domingo, então não é celebrado liturgicamente, mas é uma festa muito sempre querida, né, do povo cristão, de olhar para Nossa Senhora ali junto à cruz do seu Filho, fiel, até o final, forte, amando e servindo. E assim nos dando esse exemplo de como também nós devemos fazer, amar e servir nas realidades dessa terra, porque é através delas que a gente vai construir nos nossos corações o reino de Deus, o mundo definitivo. Nos abrimos para o seu amor, para que Ele seja tudo em todos. Então isso pedimos à nossa Mãe, olhando para o seu coração, ao mesmo tempo transpassado pela espada, mas repleto de amor, repleto de paz, que ela nos ajude também a enfrentar, né, os desafios dessa terra, os desafios que essa vida espera de nós, que Deus tem previsto para nós, com esse sentido de transcendência, com essa paz, com essa liberdade.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.